Olá, pessoal! Eu aqui de novo, agora com a 8ª aula de filosofia, né? Fazendo a correção das atividades que vocês levaram, as atividades avaliativas. Foram bem, né? Na escrita, principalmente, gostei do que vocês redigiram, né? Dentro da concepção dos sofistas, né? Fazendo a comparação do discurso de Sócrates com o discurso do político da realidade. Então, foram bem nessa parte, ok? Apesar de que nessas objetivas alguns de vocês cometeram alguma falha, mas tudo bem, foram bem. Bom, então vamos lá, correção das atividades avaliativas. Aí vocês tinham aí na primeira imagem, coloquei a imagem dos super-heróis, né? Nós temos aí que vocês conhecem mais que eu. O convívio dos desenhos animados que vocês assistem, filmes e tudo mais. O que teria? Por que será que a filosofia coloca esses heróis, né? Que estão até na atualidade ainda, né? Para exercer alguma função, tem alguma influência no nosso cotidiano. De que forma será? Bom, com base na imagem a seguirem seus conhecimentos, analise sobre os mitos, avalie as afirmativas e marque o que for correto. Mitos, vocês lembram que a gente viu lá no início, né? Antes da filosofia, né? Tudo que vem da parte dos mitos, da mitologia, da parte mística, do conhecimento místico, né? Que é aquelas crenças que é passado de geração em geração, não precisa comprovar não precisa ter comprovação se é verdadeiro ou não, mas que as pessoas acreditam por acreditar naquilo que foi repassado. Bom, mas aí aqui eu coloquei umas alternativas que muitos de vocês assinalaram a letra C também, que seria o mundo moderno também se utiliza de mitos como super-heróis, personagens que propõem valores e modelos das civilizações atuais. Na verdade, a questão correta seria: a força da invencibilidade e os padrões de beleza estão entre os valores difundidos pelos mitos contemporâneos. Logo, é possível afirmar que, assim como na antiguidade, os mitos atuais são utilizados para projetar um ideal de ser humano. Então, essa era a alternativa correta. Mas como muitos de vocês assinalaram a letra C, eu fui dar uma olhadinha, né, para ler novamente e repensar, para ver se eu tinha como considerar. Então, analisando todas as questões, a letra A: não é possível relacionar o papel cultural das figuras míticas ao de super-heróis como o da imagem, pois esses personagens não inspiram valores nem influenciam comportamentos. Então, se não inspiram, esses personagens não inspiram valores nem influenciam comportamentos, isso aqui já está dizendo, né, que a letra A não seria. A letra B: a civilização grega antiga foi a única que utilizou o mito como forma de projetar o ideal do ser humano. Só foi a civilização grega? Não, né? Nós temos outras civilizações também que tiveram várias influências, né, no ideal do ser humano. A letra C: o mundo moderno também, aí diz assim, ó, o mundo moderno também se utiliza de mitos como super-heróis, personagens que propõem valores e modelos das civilizações atuais. Então, analisando bem, como a gente sabe que hoje a maioria das pessoas assistem muitos filmes que usam mitos, né, como super-heróis, e que é o que mais chama a atenção da população no geral, eu digo assim, que vive mais na fantasia do que na realidade. Então, eu tenho que concordar com vocês que a letra C também está correta. Então, aqui eu não assinalei, né, não negritei que está correta, mas quem assinalou na atividade, eu considerei. Apesar de quem assinalou apenas a letra D, também teve a nota correta. Quem não assinalou a letra D e assinalou a B e a C, eu dei metade, valor metade da questão. Considerei a letra C como correta, ok? O exercício 2. O exercício 2 diz assim: o ser humano, desde sua origem, sua existência cotidiana, faz afirmações, nega, deseja, recusa e aprova coisas e pessoas, elaborando juízos de fato e de valor por meio dos quais procura orientar seu comportamento teórico e prático. Entretanto,
Houve um momento em sua evolução histórica social em que o ser humano começa a conferir um caráter filosófico às suas indagações e perplexidades, questionando racionalmente suas crenças, valores e escolhas. Nesse sentido, pode-se afirmar que a filosofia, qual é o papel da filosofia em cima dessa ideia? Eu já negritei aqui a letra A, mas vamos analisar juntos. A letra A surge quando o ser busca explicações racionais para a realidade que o cercava. Aqui tem uma falha, hein? Na escrita. Surge quando o ser humano busca explicações racionais para a realidade que o cercava. O homem começa a exigir provas e justificações racionais que validam ou invalidam suas crenças, seus valores e suas práticas, em detrimento da verdade revelada pela codificação mítica. Então, lá, procurando a verdade em cima das informações, fazendo questionamento, né, sobre o mito, sobre a codificação mítica, é que surge a filosofia. Quando o homem foi entendido como um homem que pensa, que tem condições de usar a sua razão, saindo um pouquinho do poder teológico, né? Saindo da criacionista, e sim pelo homem com sentido de razão. Então essa é a letra correta, mas vamos analisar. A letra B inicia sua investigação quando aceitamos os dogmas e as certezas cotidianas que nos são impostos pela tradição e pela sociedade, visando educar o ser humano como cidadão. Então ela não inicia, né? Quando aceitamos os dogmas, né, das certezas. Então, essa letra B não era. A letra C existe desde que existe o ser humano, não havendo um local, uma época específica para o seu nascimento, que nos autoriza a afirmar que mesmo a mentalidade mítica é também filosófica e exige o trabalho da razão. Então, ela não existiu sempre, né? Então, houve sim, onde aconteceu? Na Grécia, né? Na Ágora, nas praças, né? Que foi ali que começou tudo. Então, ela não sempre existiu, a ser errada. A letra D é algo inerente ao ser humano desde sua origem e que, por meio da elaboração dos sentimentos, das percepções, dos anseios humanos, procura consolidar essas nossas crenças e opiniões, né? Não é bem, né? Não é inerente desde a origem do ser humano, né? Desde a origem do homem. Então, aqui também já está errada. Então, resta somente a correta, a letra A, que a maioria acertou essa questão, ok? O exercício 3. Sobre o pensamento pré-socrático, é correto afirmar que pré-socrático subentende-se que aconteceram antes de Sócrates, né? Letra A. É consenso entre os pré-socráticos que o universo surge com base em um único elemento físico? Já tínhamos o conhecimento de que existia só um elemento físico para que exista o universo? Não. B. Os filósofos pré-socráticos concluíram que o elemento primordial era exterior à psique. Isso é correto? Que o elemento primordial era exterior? Também não. Letra C. Os filósofos pré-socráticos inauguraram uma nova forma de pensar sobre a vida e as manifestações da natureza. Foi isso que aconteceu? Eles inauguraram uma nova forma de pensar? Foram os pré-socráticos? Antes de Sócrates? Ou Tales de Mileto defendia como elemento primordial da origem das coisas a água. Então, lá, entre todos eles, Tales de Mileto defendia, né, como elemento primordial. Foi quando eles estavam em busca da procura do começo de tudo, começo das coisas, né? E Tales de Mileto defendeu que a água, por ter umidade, por tudo ter umidade, seria o elemento primordial para que exista o universo. Então, a letra D é a correta. Também a maioria acertou. A letra C, os filósofos da natureza elaboraram uma cosmogonia para explicar a física do universo. Também não, né? Então, seria a letra D. Vamos lá para o exercício 4.
O advento da polis, nascimento da filosofia, entre as duas ordens de fenômenos, os vínculos são demasiado estreitos para que o pensamento racional não apareça em suas origens, solidário das estruturas sociais e mentais próprias da cidade grega. Assim, recolocada na história, a filosofia despoja-se desse caráter de revelação absoluto que às vezes lhe foi atribuído, saudando na jovem ciência dos jônios a razão intemporal que veio encarnar-se no tempo. Tem aqui os cachorros latindo agora, mas acho que não vai atrapalhar a gravação. A escola de Mileto não viu nascer a razão. Ela construiu uma razão, uma primeira forma de racionalidade, segundo Jean-Pierre Vernant. Então, essa é uma afirmativa, sobre o advento da polis, o nascimento da filosofia. Aí, sobre a filosofia, segue as seguintes afirmações. Primeiro, ela foi revelada pela deusa razão e a Tales de Mileto, quando este afirmou que o princípio de tudo é a água. 2. Ela foi inventada pelos gregos e decorrente do advento da polis, a cidade organizada por leis e instituições que, por meio delas, eliminou todo tipo de disputa. A gente sabe que desde que o mundo é mundo, o meio de disputa nunca eliminou, Sempre teve várias pessoas, várias sociedades, vários grupos de pessoas nessa disputa. A 3. Ela rejeita o sobrenatural, a interferência de agentes divinos na explicação dos fenômenos, problematiza, discute e põe em questão até mesmo as teorias racionais elaboradas com rigor filosófico. Ela rejeita o sobrenatural, a interferência dos agentes divinos? Não, ela, Será que é isso? Ela rejeita ou ela aceita? 4. Surgiu no século IV a.C., nas colônias gregas da Magna Grécia e da Jônia. Apenas no século seguinte deslocou-se para Atenas. 5. Ocupa-se com os princípios, as causas e condições do conhecimento que pretenda ser racional e verdadeiro. Põe em questão e problematiza valores morais, políticos, religiosos, artísticos e culturais. Ela ocupa-se com os princípios das causas, das condições do conhecimento, procurando, o ser racional, se é verdadeiro ou não. Ela põe em questão, ela problematiza os valores morais? Não é esse o papel da filosofia. Então, a questão letra C, 1 e 2 é que são, a pergunta era para assinalar, vamos ver, as afirmativas, segue as afirmativas que era para vocês assinalarem o quê? Se elas estão corretas ou incorretas. As outras demais estão corretas, Mas aí entra a 1 está incorreta, na letra A diz 1, 3 e 5. Então, a 1 está incorreta, não poderia ser. A B, a 2 também é incorreta, estaria. A 2, a 4 e 5 são corretas, não seria a letra B. A letra D, todas são corretas? Não, nem todas são incorretas. Então, sobrou somente a letra C. 1 e 2 são incorretas, as demais estão certas. Número 5. Aí nós temos os textos, do Anaximenes de Mileto. Disse que o ar é o elemento originário de tudo o que existiu, existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por filtragem e ainda mais condensadas transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra. E quando condensada ao máximo possível, transforma-se em pedras. Então, essa é a ideia de Anaximenes de Mileto. Vamos ver o texto 2. Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdo se nos apresentam em face dessa concepção, as especulações contraditórias dos filósofos, para os quais o mundo se origina ou de algum dos 4 elementos, como ensina os jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão a impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de aranha. Essa afirmativa, de Basílio Magno. E depois nós temos o texto 3,
filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo a partir de uma explicação racional. As teses de Anaximenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum na sua fundamentação teorias quais são, o que é de comum nos dois, né? Do Anaximenes, né? E o Basílio. O que é que tem de comum? Eu coloquei ali o quê? A letra A, refutava as teorias do filósofo da religião. B, eram baseados nas ciências da natureza, eles se baseavam nas ciências da natureza. C, postulavam um princípio originário para o mundo. D, tinha origem nos mitos das civilizações antigas. E letra E, defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas. Apesar de que a gente sabe que eles né, acreditavam em Deus, não tirava, né, não eliminava Deus como o princípio de tudo. Mas estava em busca de descobrir o quê? O princípio originário de tudo que existe no mundo, o princípio das coisas. Então, os dois estavam, isso é o que tem em comum nos dois textos. Então, a letra correta é a letra C. Eu acho que a maioria acertou essa questão. Aí vem o que vocês deveriam escrever, o número 6. O número 6 valia 3. Cada questão escrita valia 1, porque vocês iam dissertar, né? Aí tem alguns que não conseguiram o 1, mas conseguiram a metade, e assim foi. Mas eu gostei do que vocês escreveram. 6. Estabeleça uma relação entre o discurso retórico combatido por Sócrates e o discurso político da atualidade. Então, eu coloquei uma sugestão aqui, né? De discurso, de como vocês poderiam dar uma resposta. Podemos comparar os crimes cometidos por políticos corruptos e o discurso por esse mesmo político em período eleitoral. Sua retórica bem construída pode estar a serviço das piores intenções. Aí lembra lá do discurso de Sócrates, né? Aí, aqui eu estou falando sobre a retórica, né? Comparando com a ideia de Sócrates. Aí aqui tem uns alunos, tem alguém que escreveu lá, os políticos da atualidade dominam a retórica, porque se o político não dominar a retórica, ele acaba sendo, muitas vezes, prejudicado. Apesar de que nós temos, né, um presidente que não tem uma boa retórica, e por não ter uma boa retórica, o que ele provoca? Muita confusão. Às vezes a ideia dele não seria aquela que ele passa, mas como ele não tem uma boa retórica, ele é explosivo e é ditador, então ele acaba cometendo muitas falhas. E aí nós vivemos num país em tempos de guerra o tempo inteiro, né? Quando não é por uma coisa, é por outra. Então nós podemos comparar os crimes cometidos por políticos corruptos e o discurso por esse mesmo político em período eleitoral. Sua retórica bem construída, ela pode estar a serviço das piores intenções. Ele acaba como os sofistas trabalhavam, né? De convencimento, não importa se estava certo ou errado. O objetivo era uma boa retórica para convencer-se a população que a sua ideia estava correta. Esse é o primeiro da letra C, do número 6. Aí o 7. Quem seriam os sofistas do nosso tempo? Então, pensando na boa retórica, no convencimento, né? A justificativa, uma sugestão que eu coloco aqui podem ser políticos, líderes religiosos, qualquer indivíduo que utiliza a retórica como artifício de convencimento, sem compromisso com a verdade. Lembrando bem, sem compromisso com a verdade, porque toda retórica, nem toda retórica, nem toda postura, né, da retórica de alguém, ele está fazendo um compromisso sem estar com a verdade. A gente tem que pensar nisso. Muitos de vocês colocaram sobre educadores, colocaram diretores de escola, né? Tem uma aqui que colocou assim, nem lembro quem foi. Grandes membros dos partidos políticos, pois os sofistas tinham uma ótima oratória, diferentemente do presidente. Fizeram uma comparação, né? Não sei nem quem foi isso, que colocou isso aqui, fazendo uma comparação com o nosso presidente. Entendeu bem o que é retórica, né? De convencimento. Depois nós temos outro aqui, ó. Seriam diretores escolares que vagam em busca de aluno. Então, assim,
o diretor escolar, quando ele vai em busca, ele está faltando com um compromisso com a verdade? Né? Eu dei meio certo e meio errado, porque não seria bem essa uma resposta ideal, né? Mas eu considerei metade da questão. Aí tem um outro que colocou, podemos considerar os professores, os dirigentes de igreja, até mesmo os políticos. Beleza, né? O que não poderia esquecer é de colocar que nesse sentido, o que nós temos aqui como sofistas é o comportamento dos políticos, na verdade, né? Que fazem uma retórica, muitas vezes, sem compromisso com a verdade, nem sabendo se ele vai ter condições de usar aquela proposta, aquela ideologia que ele está passando, ou não. Mas vocês saíram bem nessa... Aqui tem um que escreveu assim, todos somos, não existe uma única razão para algo, um único pensamento, ou muito menos, uma única verdade. Aí aqui eu não pude considerar, né? Todos nós somos sofistas. Não existe uma única razão para algo. Né? Então aqui a pessoa fugiu um pouco do tema. Não pude considerar nada, não sei quem é, tá bom? Aí uma outra que seriam diretores escolares e a procura de alunos. Mas será? Os diretores estão em busca, sem compromisso com a verdade? Né? Como a gente eu tenho que respeitar as opiniões, eu considerei meio certo e meio errado. Que, na verdade, não é bem a resposta correta. Diretores escolares, ambulantes à procura de alunos, olha. Diretores em busca de alunos, também. Depois, uma outra aqui, professores, dirigentes de igreja, políticos, são pessoas que dominam a retórica e a oratória. Então, isso aqui, muito bem, não sei nem quem escreveu, mas uma boa resposta. Porque vocês tiveram que tirar de vocês as respostas, né? Tem uma outra aqui, pessoas que duvidam de verdades absolutas e não sendo ricos como Platão e nem tendo patrocinadores reais como Aristóteles, cobravam como 100% dos professores de filosofia do mundo que dão aulas ou publicam livros. Então, aqui seria lá dos sofistas, né? Lá da época e não do momento. Como a pessoa colocou aqui sobre pessoas que duvidam de verdade, absolutas, né? Fazendo uma comparação, eu considerei meio certo e meio errado. Mas não está totalmente certa, não. Fugiu da realidade. Aí o outro, diretores de escolas, proprietários de determinados cursos, pois divulgam suas instituições em busca de alunos. Sim, também considerei, uma parte, mas esqueceu, né, de colocar que a grande parte da política, né, dos nossos políticos estão envolvidos aí. Depois aqui, quem seria o sufixo do nosso tempo? Seria diretor de escola também, considerei meio, né? Todos os profissionais que se dedicam a ensinar alguém, né? Mas os sofistas, eles ensinavam alguém, mas com outro objetivo, e não de ensinamento, né? De convencimento. Então, esse aqui também só dei uma parte do valor. Diretor de escola e proprietário de determinado curso, digo, pois esses dois tipos de pessoas profissionais divulgam suas instituições em busca de alunos. Sim, mas aí quando você fala, né, eu falo aqui sobre sem compromisso com a verdade, daí falha, né? Então, muitas respostas eu pude considerar só meio. Todos os profissionais que dedicam a ensinar alguém, não só os sofistas, eram aqueles que ensinavam as pessoas. Também, a gente sabe quem está, mas é a intenção que eu coloquei que era para justificar a resposta. Então, eu considerei porque eu coloquei, justifique sua resposta. Ok? Foi considerado. A próxima. Diferencia os pensamentos mitológico e filosófico. Pessoal, continuando, dei uma paradinha aqui porque tinha muito barulho aqui na frente da minha rua, tá ok? Continuando então, o número 8. Diferencia os pensamentos mitológicos e filosóficos, indicando as características essenciais de cada um. Então, aí nós temos aqui o pensamento mitológico e filosófico. O mitológico, ele descreve uma sugestão de resposta. Muitos de vocês responderam assim, mas eu considerei alguém colocou com as ideias de vocês, estava correta a resposta. O pensamento mitológico descreve a realidade, explica sua origem,
por meio de narrativas transmitidas de geração a geração. É toda aquela parte, né? Nós trabalhamos na sala de aula sobre o que é mito. Então, ele explica por meio de narrativas, não é preciso comprovação do que aquilo é verdadeiro. E também as pessoas acreditam sem exigir essa comprovação. Já o pensamento filosófico, ele procura compreender a origem da natureza e seus fenômenos, a fim de explicar a realidade por meio dela mesma. Então, o pensamento filosófico, ele continua, né? Ele compreende a origem da natureza e ele procura explicar o que está ocorrendo nesse meio, né? Então, assim, na volta, quando a gente voltar, eu vou entregar para vocês, né, essas avaliações. Com certeza amanhã estará no sistema para vocês verem qual foi a nota de vocês, a somatória, né, das notas livres, que vai fechar a nota do bimestre. Então, é só vocês olharem no sistema que provavelmente até amanhã, meio-dia, vai estar tudo lá, ok? Aí eu coloquei aqui, então, um feliz fim de semana, né? E hoje sem tarefas. Por quê? Porque na correção, se nós estivéssemos juntos, eu iria pedir para vocês refazerem no caderno o que vocês erraram, né? Seria uma autocorreção. Como a gente está distante, eu não vou dar essa tarefa, porque fica inviável passar para você, refaça, né? Porque de cada um fica inviável. Então, assim, analise o que vocês fizeram. Eu espero que consigam fazer direitinho agora, a partir de agora, as atividades, tudo certinho, para que vocês tenham a nota livre fechada, ok? Bom, então, feliz final de semana. Até semana que vem.